Você diria que esse filme é consolador, como a doutrina espírita se considera ser? Eu espero que seja. Eu prefiro que as pessoas que vão assisti-lo digam isso, né? Eu não fiz o filme com a ideia de ser consolador, não. Eu fiz um filme com a intenção de compreender o sentimento dessas famílias, dessas pessoas que, num momento de dor, precisaram procurar o Chico e receber cartas. Como essas cartas, o que essas cartas representaram na vida delas. Esse é o filme. Então a intenção era ter essa compreensão desse sentimento. Então o filme também tem uma proposta de compartilhar com o público esses sentimentos, é uma proposta de compartilhamento. Se ele vai trazer o alento, é como a Dona Piedade fala, ela fala no filme, eu espero que esse filme seja um alento para essas famílias. Eu também, mas eu não fiz com essa intenção. Eu fiz com a intenção de conhecer essas histórias e de partilhar essas histórias com outras pessoas. Agora, o filme traz emoção. E para você em particular, como é que foi isso? O que mais te emocionou enquanto estava preparando, produzindo? Bom, muitas coisas me mobilizaram, muitas, né? No processo da pesquisa, quando eu descobri que o Chico privilegiava cartas de filhos para os pais, me deu até um certo medo, porque eu estava grávida do meu primeiro filho. E eu tinha medo, sabe de quê? Eu tinha medo de... Poxa, eu vou me colocar diante de famílias que perderam filhos, eu grávida. E fiquei pensando se isso não era um desequilíbrio muito grande, sabe? Se não era uma coisa... Se eu talvez não fosse magoar essas pessoas com o fato de eu estar grávida. Isso era uma preocupação imensa que eu tinha antes das filmagens. Eu tinha medo de... Primeiro que eu já vou lá conversar com elas sobre uma coisa muito delicada, né? Além disso, eu vou grávida. Então eu tinha medo disso ofendê-las, sabe? Desse fato poder mexer com elas de uma... Eu tinha muito medo disso. Mas, graças a Deus, isso era um medo completamente infundado, porque eu fui recebida muito carinhosamente. E é impressionante que todas as famílias que a gente filmou recebiam a gente e depois tinha um lanche maravilhoso, e cada uma numa especialidade, cada uma... Eu sei dizer para você o que eu comi em cada casa. E cada uma tinha uma receita, tinha uma coisa muito calorosa e foi muito gostoso, assim, sabe? Por que você não me chamou para ir junto? Na próxima eu te chamo, porque foi maravilhoso. Eu engordei pra caramba, eu estava grávida, eu engordei, sei lá, nem vou falar, mas muito em São Paulo por causa desses lanchinhos, sabe, que tinham. Então, teve esse momento que eu tive essa preocupação. Depois, nas filmagens, o próprio relato, muitas vezes duro, me mexia, eu voltava para o hotel que a gente ficou e precisava me concentrar e me acalmar, porque são histórias, né, que mobilizam muito. E depois, o processo da montagem, que aí foram 3 anos, né? Eu comecei a montar o filme em 2008, e aí eu tive um problema familiar e tive que interromper, né, o trabalho e retomei só em 2009. Mas foi 2008 um pouquinho, 2009 um tantão. E agora, em 2010, eu ainda mexi muito no filme. Tem uma pessoa que trabalhou comigo, que é a Karen Ackerman, que é montadora também do filme junto comigo, que teve um trabalho muito importante, né? Mas ela trabalhou por um período mais limitado. Eu estou nessa há 3 anos, né? No processo da montagem, eu me emocionava demais com os relatos. E num dado momento eu percebi que eu tinha que, de alguma forma, agir como um cirurgião. O cirurgião precisa, diante de um organismo, ele precisa ter a frieza e a técnica para fazer o que precisa ser feito e salvar aquela vida, não é? Então, eu percebi que eu precisava, de alguma maneira, criar uma espécie de atitude que não é uma frieza de um distanciamento da indiferença, não é isso. Mas eu precisava criar algum tipo de relação que me desse a chance de trabalhar profissionalmente com aquele material, sem
me acabar em lágrimas ou em sorrisos, ou o que fosse, mas a emoção não toma conta completamente. Então, em dados momentos, eu me tornei uma espécie de cirurgiã que trabalhou naquele organismo e conseguiu realizar o filme. Então, eu tive esse trânsito. Agora, tem algumas coisas que até hoje eu não consigo. Por exemplo? Quando entra a carta do Augusto César, não dá. Eu acho aquela carta linda, aquela carta me mobiliza completamente. Só de pensar nela aqui falando com você, Já então se eu me emociono. E agora tem outros momentos do filme também, mas a carta do Augusto. Então é uma avaliação que você faz desse trabalho do Chico também. O que você pode dizer sobre isso? Poxa, eu avaliar o Chico, bom, o que eu conheci, pelas cartas, eu acho que é uma pessoa de uma capacidade de amor extraordinária. Eu diria que ele é o amor, né? Ele era a encarnação do amor aqui. Uma pessoa que não teve apego material de nenhuma ordem e que viveu a vida dele para ajudar as pessoas, para trazer uma palavra de compreensão, uma palavra de amor, uma palavra de conforto o tempo todo, né? Ele passou a vida dele escrevendo, né? Ele passou a vida produzindo significado, né? Eu adoraria ter conhecido o Chico, adoraria. Talvez a gente já tenha se conhecido em outras ocasiões. Exato, suponho. Você acredita assim, nisso? Eu transito entre acreditar ou não. Eu vou falar para você francamente. Certo. Hoje eu acredito nisso. Eu venho de uma família, minha mãe era marxista, então eu tenho uma formação que não propiciou em nada o meu desenvolvimento espiritual. Em nada. Fazer contato com a minha espiritualidade, mesmo com a religião. A família é católica, mas a mamãe era comunista, era uma pessoa de esquerda, então tinha uma visão assim muito pragmática às vezes e que nos afastou da religião. E eu acho que ela tinha um caminho dela e respeito muito essa, né? Mas de alguma forma isso não me propiciou a entrar em contato com a minha espiritualidade. Fazer esse filme foi um divisor de águas nesse sentido, porque eu era uma pessoa completamente cética, né? Tanto que quando eu me mobilizei para fazer o filme, eu pensei, poxa, receber uma carta de uma pessoa que já morreu, que para um cético é uma impossibilidade, isso não existe, morreu, acabou. Então, entrar em contato com todo esse universo, para mim também era entrar em contato com todas as questões da existência, que é, como assim, se morreu, acabou, qual é o sentido disso tudo? E se morreu e não acabou, também, qual é o sentido? E aí é sempre uma busca de sentido. Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui agora? Né? E tudo isso que me mobilizou e que me mobiliza até hoje, em relação a todas essas questões. Eu passei, eu acho que muita coisa se transformou em mim por conta disso. Eu me sinto muito privilegiada de ter, se é que isso me foi uma incumbência, me sinto assim, lisonjeada, não sei nem dizer uma palavra para... Se eu estou prestando um serviço, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter feito isso, porque... Enfim, porque mudou completamente a minha vida e porque eu acho que é uma colaboração que eu posso dar para o mundo, né? Para a gente ter um mundo melhor. Muito bom, muito bom. E dificuldades durante o trabalho? Porque as coisas nem sempre são tão fáceis, né? Você teve muitas dificuldades ou não? Ou as coisas foram facilitadas ao longo do processo? Eu achei as coisas muito facilitadas. Não vou te falar que não tivemos nenhuma grande dificuldade, né? Você vê, olha, eu escrevi o projeto, a gente correu atrás e tudo. 2 anos depois a gente conseguiu um recurso para fazer.
né? O que a gente não conseguiu foi um recurso para o lançamento agora, mas a gente tinha um dinheiro guardado, que é exatamente, o meu avô tinha muito isso, ele falava, depois eu conto do meu avô, pode? Pode, lógico. A gente tem um dinheiro que é um dinheiro muito justo, muito, para fazer o lançamento, mas ele é o suficiente para, por exemplo, eu poder imprimir os folders, para eu poder mandar esses folders pelo correio, para poder pagar pouco, mas pagar as pessoas que estão lá trabalhando para a gente poder fazer essas coisas, porque tem gente que precisa trabalhar e viver para pagar o aluguel. Então vamos dizer que foi o suficiente. Se tivesse vindo um pouquinho mais, teria sido mais folgado, a gente teria tido, talvez trabalhado com um pouco mais de antecedência, mas não foi, mas foi possível. Então, nesse sentido, também foi facilitado. Porque é isso, a gente está aqui agora, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de falar do filme para vocês, né? Então, e mesmo assim, é engraçado esse filme, porque na montagem, você chega lá com 40 horas de material, você tem que reduzir isso para 1h30, né? E eu tinha uma clareza muito, porque no início eu pensava, não, eu vou botar uma narração em off e umas imagens do Chico. Depois eu pensei, não, eu não preciso falar do Chico. Essas famílias já falam dele. E elas falam de um modo muito mais interessante porque elas conviveram com ele. Elas tiveram a experiência de estar diante dele, de receber uma carta das mãos dele. Então eu vou deixar que então o Chico, ele entra no filme através das narrativas das famílias. Não existe uma narração em off, uma coisa clássica como no jornalismo, né? Chico Xavier, médium mineiro, nasceu em Pedro Leopoldo. Não tem isso. Ele entra no filme na medida em que as pessoas falam dele. Não tem uma foto do Chico no filme. Só umazinha no final, na última senhora, que ela vai ler a carta dela, e a carta dela está publicada num livro. E eu acho tão bonito isso, porque no finalzinho, a última carta, tá o Chico atrás, assim, no livro, sabe? Não, ele não tá assim, não. Ele está só escrevendo, sabe? É a única foto do Chico que aparece. Muito interessante. Porque o foco do filme não é o Chico. O foco é o foco do Chico, o foco do filme é o trabalho do Chico. Eu fui perceber isso conversando com uma pessoa lá de São Paulo, que é médium e que é meu amigo, o Randolph, e alguém falou isso para ele. Esse filme é sobre o trabalho do Chico. E eu própria não tinha me dado conta, mas hoje me dei. Porque é isso. O que a gente faz? A gente mostra a carta, a gente lê a carta. Então não é sobre o Chico, mas é sobre... a gente mostra o trabalho dele. E a consequência desse trabalho. E a consequência do trabalho, como é que isso repercutiu nas pessoas. Né?